Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula passada falamos sobre o desenvolvimento embrionário dos animais. Eu mostrei a segmentação com a formação da blástula, a gastrulação e a organogênese. Aí eu falei que a gastrulação pode ser diferente de acordo com o filo dos animais. Nessa aula, quero mostrar essa diferença. Vou desenhar aqui primeiro uma gástrula jovem. Essa gástrula pode passar por alguns caminhos diferentes. Existem animais que a gástrula nem é formada, como, por exemplo, os poríferos. O filo Porífera é o único filo que tem animais que não apresentam tecidos verdadeiros. E durante o período embrionário, os poríferos não passam pela gastrulação, mas a maioria dos animais passa pela gastrulação. E aqui existem duas possibilidades. A primeira é quando existe formação de dois folhetos embrionários. Então, estou representando aqui de verde a formação do ectoderma, que é o folheto embrionário mais externo. E aqui, mais internamente na gástrula, temos o endoderma. Então, neste caso, como houve a formação de apenas dois folhetos embrionários, nós falamos que esses animais são animais diblásticos. O único filo de animais diblásticos é o filo dos quinidários, onde estão as águas-vivas, anêmonas. Nos demais filos, durante a gastrulação, acontece a formação de três folhetos embrionários. O ectoderma, que está novamente aqui representado, o endoderma, aqui de amarelo, na região mais interna, e na região intermediária nós temos o mesoderma. Como há formação de três folhetos embrionários, nós falamos que esses animais são triblásticos. E como eu falei, excluindo poríferos e quinidários, os demais filos são triblásticos. Mas essa classificação não termina por aqui, porque os animais triblásticos ainda podem ser subdivididos. Essa subdivisão está relacionada com a presença de uma cavidade muito importante, que é chamada de celoma. O celoma é uma cavidade cheia de líquido e é muito importante porque ele possibilita espaço para o crescimento dos órgãos. Além disso, ele dá apoio para a musculatura, funcionando como um esqueleto hidrostático. E quais são as classificações em relação ao celoma? Bom, existem animais que apresentam apenas endoderma, mesoderma e o ectoderma, sem o celoma. Esses animais são chamados, então, de acelomados. E como exemplo, nós temos os plateumintos. Existem animais que têm aqui o endoderma e o mesoderma. Só que no mesoderma é formada uma cavidade. E nessa cavidade haverá acúmulo de líquido. E é isso daqui que é o celoma. Reparem que o celoma é uma cavidade totalmente revestida pelo mesoderma. E aqui mais externamente está o ectoderma. Esses animais são animais celomados. E como exemplo aqui nós temos os anelídeos, moluscos, equinodermos, cordados. Todos esses são celomados. E por último, existe um tipo que apresenta o endoderma e logo em seguida está o celoma. Reparem que este celoma é delimitado pelo endoderma, que está aqui na região mais central, e também pelo mesoderma, que está aqui de rosa, e aqui está o ectoderma. Então, como esse celoma não está revestido
completamente pelo mesoderma, nós falamos que esses animais são pseudocelomados e existe apenas um filo com essa característica, que é o filo Nematoda, o filo dos nematelmintos. E para terminar, quero mostrar só mais um tipo de classificação que costuma aparecer aí nos vestibulares. Vou desenhar aqui novamente a gástrula jovem. Essa cavidade interna aqui da gástrula é chamada de arquêntero. É uma cavidade digestiva. E existe aqui um orifício que é chamado de blastóporo. Esse orifício faz a comunicação entre o arquêntero e aqui o meio externo. E a partir dele, nós podemos classificar os animais de duas maneiras. Quando esse blastóporo origina primeiro a boca, nós falamos que os animais são protostômios. A dica, pessoal, está aqui no nome, porque proto significa primeiro, primitivo, e estoma significa boca. Então, neste caso, a boca é formada primeiro. Só que se o blastóporo origina primeiro o ânus, esses animais são classificados como deuterostômios. A boca vai originar depois com o desenvolvimento embrionário. E o que vocês precisam saber é que equinodermos e cordados são deuterostômios, os demais filos protostômios. Terminamos por aqui com essas características e na próxima aula vou fazer uma revisão sobre todas elas. Não perca, até lá!